Leitura dos enunciados do FONAGE, enunciados de direito civil. O exercício de direito de ação do juizado especial civil é facultativo para o autor. Lei local não poderá ampliar a competência do juizado especial. Nos juizados especiais só é admitida ação de despejo prevista no 47.3. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na sessão de conciliação, nem a do juiz togado na audiência de instrução conduzida por juiz leigo. A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível. Laudo arbitral. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos juizados especiais. O condomínio residencial poderá propor ação no juizado especial, nas hipóteses do 275 do Código de Processo Civil. A contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a ausência de contestação escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a ausência de contestação escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia. A perícia informal é admissível nas hipóteses do 35, a perícia informal. Nos juizados especiais cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais à os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais à habitabilidade, são penhoráveis. Nos juizados especiais, não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses do artigo 544 e 557. Cancelado. Substituído. Cancelado. O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A multa combinatória é cabível desde o descumprimento da tutela antecipada, nos casos dos incisos 5 e 6. São cabíveis a tutela acautelatória e antecipatória nos juizados especiais cíveis. Na hipótese do pedido de valor até 20 salários mínimos, é admitido pedido contraposto no valor superior ao da inicial, até o valor de 40 salários mínimos, sendo obrigatório a assistente de advogado às partes. Havendo extinção do processo com base no 51.1, é necessária a condenação de custas. É taxativo o elenco das causas previstas no artigo 3 da 9.099. É admissível o pedido de contraposto no caso em que seja a parte ré pessoa jurídica. É dispensável a expedição de carta precatória nos juizados especiais cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas mediante via postal, por ofício do juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. Fim da instrução, não são obrigatórios os debates orais. A assistência obrigatória prevista no artigo 9º tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido a sessão de conciliação e a sessão de conciliação. A exegese do 53º da 9.099 não se aplica no processo de execução disposto no artigo 18, parágrafo 2º, da referida lei, sendo autorizados
o arresto e a citação editalícia, quando não encontrados devedor, observado o que couber o 635, 653 e 654 do Código de Processo Civil. A análise do 52.4 determina que, desde logo, expressa-se o mandato de penhora, depósito, avaliação e intimação, inclusive eventual audiência de conciliação designada, considerando-se o executado intimado com a simples entrega de cópia do referido mandato em seu endereço, devendo, nesse caso, ser certificado circunstanciadamente. Em observância ao artigo 2, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio juizado especial, em que atue ou pertencer aos quadros do Poder Judiciário, ou se pertencer aos quadros judiciários. A correspondência ou contrafé recebida no endereço do advogado é eficaz para efeito de intimação, desde que identificado o seu recebedor. Na execução de título judicial definitivo, ainda que não localizado ou executado, admite-se a penhora dos seus bens, dispensando o arresto. A intimação da penhora observará o disposto no 19 da 9.099. No âmbito dos juizados especiais, não são devidas as despesas para efeito de cumprimento de diligências, inclusive quando da expedição de cartas precatórias. A fundamentação da sentença ou do acórdão poderá ser feita oralmente, com gravação por qualquer meio eletrônico ou digital, consignando-se apenas os dispositivos da ata. Disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Para efeito de alçada em sede de juizados especiais, tomar-se-á como base o salário mínimo nacional. Os processos de conhecimento contra as empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito para a constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito no momento oportuno pela via própria. Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099. Deverá constar na citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova. A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. As causas cíveis enumeradas no 275 do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos sua respectiva execução no próprio juizados. As causas cíveis enumeradas no 275.2 do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos em sua respectiva execução no próprio juizado. Admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de pagamento, após a anuência expressa do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua subsistência e a de sua família, atendendo suas comodidades e conveniência pessoal. É cabível a aplicação de desconsideração de personalidade jurídica, inclusive na fase de execução. Cabe exclusivamente às turmas recursais reconhecer e julgar o mandado de segurança, ao habeas corpus, impetrados em face de atos judiciais oriundos dos juizados especiais. Contra as decisões de turmas recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e extraordinários. E recurso extraordinário. Somente se admite conexão em juizado especial quando as ações puderem se submeter à sistemática da Lei 9.099. As ações envolvendo danos morais não constitui por si só matéria complexa. As ações das quais se discute ilegalidade de juros não são complexas para fim de fixação de competência dos juizados especiais, exceto quando exigirem perícia contábil.
É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial. As causas de competência dos juizados especiais em que forem comuns o objeto ou a causa de pedir poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessárias em julgamento. A prerrogativa de foro da esfera penal não afasta a competência dos juizados especiais. A hipótese do parágrafo 4º de 53 da 9.099 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no cartório distribuidor. No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se o pedido do exequente certidão de dívida ativa para fins de inscrição no Serviço de Proteção de Crédito, SPC, será, sob pena de responsabilidade. O advogado cujo nome constar no termo de audiência estará habilitado para todos os atos processos, inclusive para recurso. O oferecimento da resposta oral ou escrita não dispensa um comparecimento pessoal do parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Designar-se-á asta pública única, se o bem penhorado não atingir o valor superior a 60 salários mínimos. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. A arrematação e a adjudicação podem ser impugnadas no prazo de 5 dias do ato, por simples pedido. Nas ações derivadas de acidente de trânsito, a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com as demais coobrigadas. Compete ao presidente da turma recursal o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, salvo disposição em contrário. O prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá da data do julgamento. Os prazos processuais no procedimento sujeito a rito especial dos juizados especiais não se suspendem e nem se interrompem. A Lei 10.259 não altera o limite da alçada previsto no artigo 3, inciso 1 da Lei 9.099. Não cabe recurso adesivo em sede de juizado especial por falta de expressa previsão legal. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis. A desistência da ação, mesmo sem anuência do réu ajustado, implicará a extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indício de litigância de má-fé ou lide temerária. O conflito de competência entre juízes e juizados especiais, a mesma turma recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela turma recursal para a qual for distribuído. Nos termos do 46 da 9.099, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos nas turmas recursais. É cabível no juizado especiais civil a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento da dívida, observado o valor da alçada, exceto quando exigir perícia contábil. Finda a audiência de instrução conduzida por juiz leigo, deverá ser apresentada a proposta de sentença ao juiz togado em até 10 dias, intimadas as partes no próprio termo da audiência para a data da leitura da sentença. A condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios
independe de apresentação de contrarrazões. A multa prevista no 523 CPC aplica-se aos juizados especiais cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite da alçada. A segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocativos de 10%. É vedada a acumulação simultânea das condições de preposto e advogado da mesma pessoa. O preposto, que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado para a validade de eventual acordo, sob pena dos artigos 20 e 51, conforme o caso. A penhora de valores depositados em banco poderá ser feita independentemente de agência situar-se no juízo da execução. O 332 do CPC aplica-se ao sistema dos juizados especiais e o disposto no respectivo inciso 4 também abrange aos enunciados e súmulas de seus órgãos colegiados. O relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicando ou em desacordo com a súmula ou jurisprudência dominante nas turmas recursais, ou da turma de uniformização, ou ainda de tribunal superior, cabendo recurso interno para a turma recursal no prazo de 5 dias. O relator, nas turmas recursais cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com a súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante no próprio juizado, cabendo recurso interno para a turma do recursal no prazo de 5 dias. Havendo dificuldade no pagamento direto ao credor ou resistência deste o devedor, a fim de evitar multa, deverá efetuar depósito perante o juízo singular de origem, ainda que os autos estejam em instância recursal. Nos acidentes ocorridos antes da MP 340 convertida na Lei 11.482, o valor devido seguro é obrigatório, é de 40 salários mínimos, não sendo possível modificá-lo por resolução ou SUSEP. A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório não configura dano moral. O condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do 1348 do Código Civil. A intimação da penhora e a avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a intimação do advogado. Sempre que possível, o oficial de justiça deve proceder à intimação do executado no mesmo momento da constrição judicial. As turmas recursais reunidas poderão, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, salvo disposição regimental em contrário, aprovar súmulas. A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé. Indeferida a concessão do benefício de gratuidade de justiça requerida em sede de recurso, considerar-se-á o prazo de 48 horas para o preparo. O juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter concessão de benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos, a execução de título judicial ou extrajudicial perante juizado especial. Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal ou relator em decisão monocrática condenará o recorrente a pagar multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual até 20% do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor. A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução mesmo antes do trânsito em julgado da sentença.
Os fundamentos admitidos para embargar a execução da sentença estão disciplinados no 52.9 da 9.099 e não no 475L do CPC. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, na hipótese de não reconhecimento do recurso inominado. Não conhecimento do recurso inominado. O CPC no 191 não se aplica aos processos civis que tramitam perante os juizados especiais. Nas decisões proferidas pelas turmas recursais em mandado de segurança, não cabe recurso ordinário. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do 46 da 9.099, com a finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão da conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela Secretaria. O cadastro de que trata o artigo 1 da Lei 11.419 deverá ser presencial e não poderá se dar mediante procuração, ainda que por instrumento público e com poderes especiais. Além dos casos de segredo de justiça e sigilo judicial, os documentos digitalizados em processos eletrônicos somente serão disponibilizados aos juizados processuais, aos sujeitos processuais, vedado o acesso à consulta pública fora da secretaria do juizado. Nos juizados especiais que atuem em processo eletrônico, ultimado o processo de conhecimento em meio físico, a execução dar-se-á de forma eletrônica, digitalizando as peças necessárias. Os documentos digitais que impliquem efeitos no meio não digital, uma vez materializados, terão a autenticidade certificada pelo diretor da secretaria ou escrivão. As empresas públicas e sociedade de economia mistas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios podem ser demandadas nos juizados especiais. O valor da alçada de 60 salários mínimos previsto no artigo 2 da Lei 12.153 não se aplica aos juizados especiais cíveis, cujo limite permanece de 40 salários mínimos. As inovações introduzidas pelo artigo 5º da Lei 12.153 não são aplicáveis aos juizados especiais cíveis. O acesso da microempresa e empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende de comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. O reconhecimento de litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custos honorários de advogados e multa e indenização nos termos do artigo 55 da Lei 9.099. Enunciado remunerado, o artigo 8 da fase remunerado, não. A exclusão da competência do sistema dos juizados especiais quanto às demandas sobre direitos e interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto às demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de sua função, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar propositura de ação coletiva, remeterão a pesta ao Ministério Público e ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis. O bloqueio online de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando o devedor para a constrição.
A microempresa e empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargo será de 15 dias e fluirá da intimação da penhora. A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença contra a qual cabe apenas recurso inominado. A multa combinatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor. A penhora não é requisito para a designação de audiência de conciliação, na execução fundada em título extrajudicial. A pessoa jurídica que exerce atividade factoring e de gestão de crédito e ativos financeiros, excetuadas as entidades descritas no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 9.099, não será admitida a propor ação perante os juizados especiais. A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Inexistindo interesses de incapazes, o espólio pode ser parte no juizado especial. Admite-se embargos de terceiros nos juizados especiais, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo 1º do artigo 8 da Lei 9.099. Na execução de título judicial, o prazo para a oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora. Nos juizados especiais cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardando ao réu o respectivo direito de defesa. Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acordo não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. Nas hipóteses do 515.3 do CPC, e quando reconhecida a prescrição na sentença, a turma recursal, dando provimento ao recurso, poderá julgar de imediato o mérito, independentemente de requerimento expresso do recorrente. Considerando o princípio da especialidade, o CPC somente terá aplicação ao sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou na hipótese de compatibilidade com os critérios do artigo 2 da Lei 9.099. Não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do 489 do CPC, diante da expressa previsão no 38 dos juizados especiais, da 9.099. O procedimento de tutela de urgência requerido em caráter antecedente, na forma prevista em 303 e 310 CPC, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. O 229 do CPC não se aplica aos juizados especiais. Nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Nos juizados especiais cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau. Não se aplica aos juizados especiais a necessidade de publicação no diário eletrônico quando o réu for revel. Não se aplica o recurso dos juizados especiais, o disposto no 1007 do CPC. Não se aplica os juizados especiais, o 272, parágrafo 1º e 5º do CPC. No sistema dos juizados especiais, não se aplica o disposto no 2925, especificadamente quanto ao pedido de dano moral. Caso o autor opte por atribuir um valor específico, este deverá ser computado conjuntamente com o valor
da pretensão do dano material para efeito de alçada e pagamento de custas. Na justiça itinerante podem ser flexibilizadas as regras procedimentais ante a contingências fáticas da região atendida, observando-se sempre as garantias do contraditório e do devido processo legal. Fim.